Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Éder, eu sou colega médico, intensivista, sou plantonista lá do Resgate 1 de São João da Barra e, no momento, também estou como RT do Resgate. Essa aula ela foi uma iniciativa aí da gestão, no intuito de a gente fazer um treinamento com os médicos da rede de urgência e emergência, visando o atendimento, né, das vítimas de potenciais agravos aí que irão ocorrer, poderão ocorrer no período de verão, né? Eu também faço parte ali da coordenação da rede de urgência e emergência, e o intuito nosso aqui é fazer uma apresentação objetiva, né, para que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas que são pertinentes àquele tipo de paciente. A primeira aula nossa vai ser sobre atendimento à vítima afogada, uma abordagem inicial. Ela será ministrada pelo Dr. Carlito Lessa, colega médico, que também é plantonista nosso lá do Resgate 1, né? Eu vou deixar que ele se apresente e podemos dar início aí à apresentação dele. Carlito, obrigado por ter aceitado o convite e boa aula para a gente aí, tá bom? Maravilha. Obrigado aí pelo convite, tá? Seu e da gestão. E para mim é uma honra poder falar e conversar, né? Porque eu não considero uma aula, eu considero uma conversa e uma troca de experiência com os colegas aí que a gente encontra nos socorros aí do resgate, né? Que a gente sempre esbarra com alguns colegas. E assim, eu estou aqui para a gente poder discutir, falar um pouco sobre essa abordagem de afogamento e, como você mesmo disse, tentar tirar algumas dúvidas e ouvir também, né? Às vezes tem muitos colegas aí que têm experiência, inclusive eu já ouvi falar que agora há pouco eu descobri que o meu coordenador, ele foi guarda-vida. Você foi guarda-vida, né? Eu nem sabia, cara. Não, eu Você foi guarda-vida, não? não, fui combatente, mas Ah, trabalhei você no foi... quartel de São João da Barra, que era um Ah, quartel voltado para sim. atendimento Então, de eu fui emergências descobrir ali, que você era mas bombeiro há pouco tempo, mas faz parte. Enfim, obrigado aí mais uma vez ao Jefferson aí, que é colega também do Corpo de Bombeiros e do Resgate, tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar. Tem um pouquinho de dificuldade técnica nisso aí, mas a gente vai resolver. Espera aí, só um pouquinho que eu tenho que abrir o meu PowerPoint aqui. Eita, espera aí. Carlito, enquanto você abre, deixa eu só dar um recado aqui. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, vamos fechar o microfone, porque às vezes pode interferir aqui na hora da fala do Dr. Carlito, tá bom? Tomar esse cuidado aí. Aqui, pronto. Não, aqui. Maravilha. Agora, deixa eu só exibir em modo leitura aqui. Pronto. Agora sim. Apareceu aí para vocês, pessoal? Tá bem a imagem aí? Aparecendo, sim. Tá ótimo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carlito Lessa, eu sou cardiologista, né? A minha subespecialização aí foi em cintilografia miocárdica, tenho uma passagem aí pela UENF, sou biólogo, fiz um doutorado na UFRJ também, sou médico do bombeiro e, por último, mas não menos importante, sou médico socorrista do Resgate de São João da Barra, cuja atividade, para mim, é muito prazerosa. Eu gosto de estar lá e fazer o que a gente faz lá. Perfeito? O nosso tema da aula de hoje vai ser atendimento à vítima afogada, uma abordagem inicial.
Todo mundo já deve ter se deparado, né, com uma cena dessa. Alguém pedindo socorro, principalmente médicos, alguém pedindo socorro no interior de uma piscina, na beirada de uma praia, de uma lagoa, ou pelo menos ter ouvido falar algo do tipo. O atendimento ao afogado, ele não é uma novidade dos dias atuais, nem de 20 anos atrás. Ele vem, né, ao longo do tempo, evoluindo de uma forma bastante consistente. Então, vou mostrar uma sequência de algumas figuras que mostram aí o atendimento, né, à vítima afogada, o que se fazia no passado, né? Colocava a vítima em cima de um tonel e tentava retirar, né, extrair o líquido aspirado por essa pessoa durante o episódio da submersão. Outras abordagens um pouco mais drásticas, né? Injetar ar no indivíduo por vias não muito usuais, também foi uma tentativa de melhorar esse paciente afogado, de recuperar esse paciente afogado, colocar o paciente em cima do lombo de um boi, né? Provavelmente um boi não muito domesticado, para poder pular, né? Aproximar a vítima de fogueira, né? Enfim, colocar uma pedra embaixo da barriga, estimular o vômito, diversas possibilidades. Colocar o paciente numa gangorra, né? Enfim. E aí a gente chega nos dias atuais, perfeito? Com diversos equipamentos modernos, inclusive aqui a gente tem um alto pulso, que é um equipamento para massagem cardíaca automatizado, que a gente usou muito no Rio, na época de Cabo Frio, eu usei muito esse aparelho, e é muito útil, realmente é muito útil, porque você consegue transportar o paciente para o hospital em RCP, coisa que sem ele é muito difícil você fazer massagem no paciente, porque você tem que segurar com um braço e fazer massagem com o outro. Já fiz, também já experimentei essa experiência. Mas, enfim, só mesmo para mostrar a evolução disso aí, né? Nós temos embarcações hoje mais velozes, helicópteros, bolsas contendo equipamento de primeiros socorros, enfim, tratamento também, tudo isso aí. ECMO, né? Aqui tem um último paciente usando um ECMO aí. Então, pessoal, a tragédia a tragédia do afogamento, porque ouvi um áudio aí desconcentrei. A tragédia do afogamento é cerca de 17 mortes por dia. Foi feita uma estatística aí de 2014, computando, né, o número de óbitos dia no Brasil, e em 2014 já se tinha cerca de 17 mortes dia. É uma velha e grave endemia, pouco conhecida e divulgada. Ela não é tão notória quanto os acidentes de trânsito, né? Que às vezes acontecem, fecham rodovias e aquilo cria uma repercussão na cidade inteira, de grandes vias, etc. O afogamento ele é mais silencioso, é uma coisa muito muito mais comprometedora em termos de família do que de sociedade. Porém, segundo a Organização Mundial de Saúde, 0,7% de todas as mortes do mundo são decorrentes de afogamento, ou seja, cerca de 500 mil de mortes ano, na taxa aí de 5,2 para cada 100 mil habitantes. É a principal causa de morte entre 5 e 39 anos, ou seja, pega uma fase do indivíduo muito jovem, né, criança, até o adulto jovem aí na sua idade mais produtiva, e o impacto no âmbito familiar de um acidente por afogamento é muito ruim, é muito
principalmente porque muitas vezes a família assiste a vítima sendo afogada, o desespero, aquela coisa toda. Então, é muito maior do que uma pessoa só morrer. Na realidade, é uma morte totalmente danosa para o âmbito familiar. Na maioria das vezes, está relacionado ao lazer familiar. A família sai, vamos a uma cachoeira, vamos a uma lagoa, vamos à praia, vamos a uma piscina, e, de repente, acontece esse acidente, né? Beleza. 7.000 mortes por ano no Brasil, o risco de óbito é 200 vezes maior do que um acidente de trânsito, né? 10 milhões de internações por ano, principalmente entre crianças na faixa de 1 a 14 anos, tá? Uma a cada 35 internações vão evoluir para óbito. Então, é um acidente grave, é um acidente que gera perda para a sociedade. Eu estava lendo que a cada óbito gerado por afogamento, gera para o Estado, né, para o país, uma, uma, uma perda financeira em torno de R$ 250.000. Né? Isso provavelmente eles devem ter calculado como se o indivíduo recebesse um salário mínimo até o final da vida dele, na fase produtiva. Então, é a segunda causa de morte entre crianças de 5 a 9 anos, entre adolescentes, né, de 10 a 19 já é a terceira causa de morte, quinta causa de morte entre 20 e 29, e ela predomina sobre o sexo masculino, 10 homens para uma mulher ou uma pessoa do sexo feminino. Provavelmente porque, eu não sei se os garotos são mais desinibidos e entram mais na água, com menos cautela, as meninas são mais cautelosas, e aí ficam com aquele receio de entrar na água. Provavelmente algo do tipo aí. Mas é bastante preocupante, né? 260.000 hospitalizações, 1.300.000, foi feito 1.300.000 resgates em praias, piscinas, lagos, aqui no Brasil. Mais de 600 corpos não foram encontrados, tá? E nas praias do Rio de Janeiro, observamos cerca de 290 resgates para cada caso fatal, ou seja, dando uma taxa de 0,34% de óbito aí. Um óbito para cada 10 casos, né? E um óbito para cada 10 casos vão necessitar de atendimento médico em centro de recuperação de afogados. Esse gráfico aí eu peguei do anuário lá do Corpo de Bombeiros de 2020, procurei até o de 2022, dei uma passada de olho rápida, não encontrei nenhum dado referente às cidades, né? Afogamento em cidades, salvamento marítimo, né? Nesse caso. Então, a gente tem aqui um gráfico mostrando que os maiores números de atendimento se concentram nas praias do Rio, por exemplo, Barra, Copacabana, Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio também, já saindo da área metropolitana, e aí a gente chega aqui em São João da Barra, que no ano de 2020 teve cerca de 23 resgates marítimos aí, né? Salvamento marítimo aí. Então, quer dizer, para uma cidade dessa, é um número considerável. Provavelmente essa estatística tende a aumentar, uma vez que a gente está passando por ondas de calor, saímos da pandemia, então as pessoas tendem a abusar um pouco mais. Perfeito? Vamos lá. E aí, as manchetes nos jornais são as mais frequentes, né? No dia 13 de novembro, por exemplo, desse ano, eu busquei uma reportagem lá que o Corpo de Bombeiros fez mais de 1.400 resgates nas praias do Rio, tá? Por conta da onda de calor, desse período quente que a gente está vivendo. Mais de 900 salvamentos em praias do Rio em um final de semana,
E essa última reportagem foi de São João da Barra. 4 vítimas de afogamento da mesma família foram sepultadas, né, aqui em Campos, por conta disso, de afogamento. E aí, pessoal, a gente chega na fisiopatologia do afogamento. Então, como é que acontece o afogamento? Os acidentes provocados pela água, né, seja por imersão ou submersão, eles vão levar o indivíduo a um quadro de hipóxia. O resultado final é que o indivíduo vai ter um quadro de hipoxemia. Então, o indivíduo ele pode pular sei lá, numa lagoa congelante, ou então ter um acidente, ele cair naquela água gelada, e ele fazer o que a gente chama de hidrocução, que é uma síndrome da imersão. Geralmente, quando você tem uma temperatura diferente, aí, cerca de 5 graus do corpo. E aí ele pode evoluir com parada cardíaca e morte súbita, né? Quando esse indivíduo ele acaba tendo um pouco mais de tempo, entra em contato com essa água e a temperatura corporal dele vai baixando mais gradativamente, ele pode ter um quadro de hipotermia, né? Que é a temperatura abaixo de 35,5. E ele pode morrer por hipotermia, tá? E o afogamento, ele pode gerar um indivíduo que foi submerso, ele pode, geralmente ele entra em pânico, né? Pela aquela luta de querer respirar, a prioridade dele é a respiração, e ele tenta se manter a todo custo na superfície da água, com a cabeça fora da água. Ele faz, às vezes, uma apneia voluntária, que no final vai culminar com a deglutição ou aspiração de líquido. Essa aspiração inicial pode gerar um laringoespasmo de grau variável, tá? Esse laringoespasmo pode simplesmente evitar que entre a coluna d'água pela via aérea dele, ou ele pode ainda continuar aspirando e evoluir com hipóxia, perda de consciência e inundação pulmonar, tá ok? Os acidentes por submersão, né, que são sinônimos de afogamento, ele vai levar ao sufocamento, à asfixia após a imersão em meio líquido ou de qualquer tipo, tá? O indivíduo pode se afogar desde um tonel de cachaça, uma tonel de azeite, enfim, tudo é acidente por submersão. E a fisiopatologia vai ser a mesma. O que a gente chama de resgate em afogamento? Resgate é aquela vítima que foi retirada da vida, da cena, né, de afogamento, com vida, sem tosse. Então, a gente interrompeu a cadeia de afogamento desse paciente. Então, ele não tem tosse, ele não tem espuma em boca, não tem espuma em nariz, não aspirou água, tá? E essa vítima, a vítima resgatada, é aquela vítima que a gente vai poder liberá-la com um pouco mais de tranquilidade, tá ok? É um termo de difícil aplicação, pois o que define submersão é asfixia, tá? Que gera hipóxia ou hipoxemia, e não a aspiração propriamente dita. Antigamente existia, né, um pouco mais atrás aí, os tempos, alguns anos atrás, eles classificavam, né, o afogamento em vítima afogada e quase afogada. Hoje esse termo quase afogamento ele está praticamente em desuso. E o que era o divisor de águas desses dois termos? Então, a vítima classificada como vítima afogada é aquela vítima que morreria, né, antes das 24 horas. E aquela vítima que sobrevivia às primeiras 24 horas, além das 24 horas do evento, ela é classificada como quase afogado. É um processo contínuo, né? O afogamento é um processo contínuo que pode ser interrompido, como a gente já falou no slide anterior, pelo resgate adequado em qualquer etapa do processo. O
Hoje, o termo mais popularmente utilizado seria submersão ou imersão, né? O afogamento, ele é uma emergência e, como tal, ele resulta em um processo de comprometimento respiratório, sempre secundário à submersão ou imersão em meio líquido, né? E o que é submersão? É quando a via aérea vai permanecer embaixo da linha d'água. E, por outro lado, a imersão é quando você tem a oclusão, né, da, da face ou das vias aéreas por água, por um meio líquido. O paciente submerso, ele pode ser resgatado, perfeito? E aí a gente tem os graus de afogamento, ou ele pode ser resgatado já na forma de cadáver, e aí ele vai apresentar os sinais que a gente, médico, conhece e sabe definir bem, rigores, né? Alteração de cor, enfim. Dependendo do meio onde aconteceu o afogamento, por exemplo, numa piscina ou numa praia, até algum tempo acreditava-se que existiriam, né, diferenças consideráveis em termos de fisiopatologia e de evolução desse paciente, dependendo do local que ele se afogou. Um paciente que afoga em uma piscina, um ambiente limpo, água doce, esse paciente vai evoluir melhor do que o cara que se afogou numa praia. Isso não é verdade, tá? Na realidade, não existe diferença nenhuma em termos de evolução clínica para um afogado na piscina ou um afogado na praia, tá ok? Existe sim diferença se o paciente afogou numa água poluída, numa água contaminada ou numa água limpa. Claro que a evolução desse paciente que afogou numa água poluída vai ser muito maior, se tratando de broncoaspiração, pneumonia, infecção respiratória, etc. Tá? Então, o quadro é idêntico, e o mais importante não é falar se a água é doce ou salgada, é você informar a qualidade da água, se é uma água poluída ou não, perfeito? Quanto ao tipo de água, isso é importante para as campanhas de prevenção, né? Então, olha, vamos atentar para não deixar as crianças fora do alcance dos nossos braços ou olhos, né? Para evitar afogamento, vamos evitar entrar em águas de lagoa que vocês não conhecem, mergulhar em áreas que vocês não conhecem. Isso é importante para esse tipo de campanha, o que é muito importante, tá ok? E quanto à causa do afogamento, ele pode ser as causas primárias, o indivíduo mergulhou numa área que não deveria mergulhar, o indivíduo não sabia nadar e entrou, né? Isso é afogamento primário, ou secundário, quando alguma coisa impediu a vítima de se manter na superfície. Por exemplo, a gente tem sei lá, um acidente de embarcação. A vítima não sabia nadar e acabou afundando. Um outro exemplo, alguma criança com algum grau de deficiência, Down, autismo, etc., ela foi impedida de se manter na superfície devido à limitação que a doença de base ou aquela situação de base não permitiu. Enfim, também não se usa mais, tá? Eu estou colocando esses termos para a gente poder meio que excluir aí da nossa fala. Afogado molhado e afogado seco. Não se usa mais esse termo, tá? Afogado molhado é quando você tem o indivíduo que ele aspira o líquido, geralmente é o pior prognóstico, né? 85% dos acidentes fatais, e o seco é decorrente daquele laringoespasmo que ocorre e aí você não tem água nas vias aéreas. Ele é responsável por uma menor quantidade de óbitos, né? Beleza. E o atendimento ao afogado? A primeira coisa que a gente tem que pensar é retirar a vítima da água, né? 2% desses pacientes que a gente retira da água em processo de afogamento, eles vão necessitar de cuidados médicos, 2%.
e 0,5% vai necessitar de ressuscitação cardiopulmonar. Cuidado para o socorrista não se tornar uma vítima, tá? Estou falando um pouquinho da cadeia de sobrevivência aí do afogamento, que eu vou mostrar em seguida também. Cuidado para não se tornar uma vítima. No afã de salvar uma pessoa afogada, famílias inteiras morrem, tá? Pula, aí começa a se afogar também, ou então é um indivíduo menor que o cara que está se afogando, e aí o cara que está se afogando agarra a pessoa, segura a pessoa e os dois se afogam. Então, cuidado, tá? Fornecer o suporte básico de vida, suporte avançado para esse paciente e encaminhá-lo ao hospital. Aqui está a cadeia de sobrevivência do afogamento, né? Primeira coisa, prevenção. Segunda coisa, reconhecer o paciente afogado. Muito importante, nade sempre próximo a um posto de guarda-vida ou guarda de praia, etc., nos lugares que não tem bombeiros. Nade sempre ali. Por quê? Porque eles ficam sempre atentos na água e a pessoa que está se afogando, ela não vai fazer aquela cena romântica de levantar a mão, pedir socorro, socorro, eu estou me afogando. Geralmente ele não grita, porque a prioridade é respirar. Então, naquele processo de agonia ali do afogamento, a última coisa que ele vai fazer vai ser emitir som ou levantar a mão, né? A gente vai detalhar mais à frente nos próximos slides. Forneça flutuação, né? Aí tem essa boiazinha de socorro linda, aí você vai falar, mas eu não tenho essa boia. Mas se você estiver, por exemplo, numa praia, na beirada de uma piscina, sempre vai ter alguém tomando um refrigerante com água, com garrafa PET, um pedaço de madeira, uma prancha, um pedaço de espuma, uma madeira, um galho, enfim, forneça alguma coisa para o indivíduo tentar se segurar. E depois que ele evitou a submersão, você vai tentar removê-lo da água, tá? Só se for seguro. Se você não considerar aquilo seguro, você não pode entrar, tá ok? E uma vez retirada a vítima, você fornece suporte básico de vida e encaminha ela para o hospital, dependendo do grau de afogamento dessa vítima. Então, a prevenção é a mais poderosa arma que a gente tem, né? É a etapa aí que gera o menor custo, considerando os resultados da prevenção, né? É capaz de evitar 85% dos casos de afogamento. Prevenção é feita. A gente vê todo dia campanhas para evitar, não entrar em lugares que tem aquelas boias sinalizadoras dizendo que o mar é impróprio, mas a população ela é muito imprudente. Então, tem que haver campanhas educativas, campanhas em escolas, projetos como o Projeto Botinho, que educa as crianças, para que esses eventos não ocorram. Reconheça o afogamento e peça alguém para ligar o 92 ou o 93, tá? Então, precede, né, qualquer atitude de ajuda ao afogado. É você reconhecer e pedir ajuda. Ao contrário da crença popular, como a gente falou, o banhista em apuro não acena, não chama por socorro, ele se mantém numa posição vertical, com os braços laterais, tá? E ele vai fazer submersão da cabeça na água algumas vezes, tá? Ele afunda a cabeça e volta à superfície, afunda e volta à superfície. Então, não espere que um afogado grite. É muito comum as pessoas, às vezes, confundirem um afogado, um paciente, uma vítima afogando, com uma vítima brincando. Ah, ele está fingindo que está se afogando, porque ele não grita. Então, tem que ficar de olho, principalmente quem tem filhos, crianças, sobrinhos, essa coisa toda aí que vai à praia, né? Eu, particularmente, não confio em deixar minha filha ir para a praia com ninguém que não seja eu ou minha esposa.
porque ninguém vai vigiar seu filho como você mesmo, tá? Isso aí é fato. Forneça flutuação e evite a submersão desse paciente, tá bom? Essa é a estratégia mais importante para você ganhar tempo entre a chegada da ambulância, ou do resgate, ou do bombeiro, e a retirada do paciente. Então, se tiver boia, joga boia, garrafa PET, garrafa vazia, até geladeira eu encontrei nos textos que eu procurei ler para fazer a aula, né? Eu não sei, não consigo idealizar alguém pegando uma geladeira e entrando mar adentro para salvar alguém, mas é possível, né? É possível. Eu já vi paciente, porta de casa virar prancha, com o povo correndo para entrar na UPA. Remover da água, só se for seguro, como a gente já falou. Após entregar para esse indivíduo algum objeto que ele consiga manter-se na superfície, você vai retirar essa vítima da água, geralmente, se for possível. Se não for possível, você tenta orientar a vítima a sair pelo melhor lado, o lado mais próximo da, da, da costa, né, da beirada que ele consiga alcançar a terra ou areia mais facilmente, né? Pode lançar um galho, cordas, etc. Na medida do possível, retire a vítima sem entrar na água. Caso você resolva entrar, sempre leve um objeto de flutuação. E esse objeto de flutuação ele deve se interpor entre você e a vítima, ok? Dentro da água, você pode fazer o quê? Então, 99,5% dos casos, a vítima vai estar consciente. Então, você vai resgatá-la, levá-la até a terra, né, até a areia, sem demais cuidados. E já em terra firme, você vai prestar os cuidados necessários. Se a vítima estiver inconsciente, que é uma minoria dos casos, 0,5%, né? O socorrista, ele está autorizado a iniciar a ventilação ainda dentro da água. Essa é uma das medidas mais importantes, tá? E ela vai aumentar a chance de sobrevivência em 4 vezes desse paciente. E aí, como é que a gente faz ventilação dentro da água? Né? Hoje tem os dispositivos aí, aqueles pocket mask. Antigamente era boca a boca, né? O guarda-vida colocava a boca e metia lá a respiração, ventilação boca a boca. Hoje não. Hoje já tem lá na pochete deles lá de trabalho, eles têm essas máscaras, então ele pode chegar e fazer ventilação com válvula unidirecional, etc. Tá ok? E RCP só do lado de fora. Não adianta tentar fazer ressuscitação cardiopulmonar no paciente dentro da água, porque ele não tem uma superfície rígida, né? Ele não vai conseguir fazer uma RCP efetiva. Muitas vezes, quando se coloca o paciente em cima daquela prancha que fica atrás dos jet skis, ou então parte do dorso do paciente em cima do jet ski, o guarda-vida que está ali, ele até consegue massagear o paciente contra aquela superfície. Mas o ideal mesmo é que você forneça a ventilação e do lado de fora inicie a RCP. Classificando a gravidade da vítima afogada, né? Primeira coisa, o mais importante aqui para nós médicos é o seguinte: a gente vai começar pelo mais grave e seguir até o menos grave. Então, a gente vai descrever o paciente em parada cardiorrespiratória, que é o paciente em grau 6, e aquele paciente resgatado, que é o paciente antes do grau 1, inclusive. Então, vamos lá. Primeira coisa, verificar a resposta do afogado. Senhor, você está me ouvindo? Se ele disser não, claro que não vai ser assim, né? Se o paciente não responder, a gente vai desobstruir as vias aéreas dele, né?
desobstrução manual, né? O paciente não está respondendo, não está fazendo trismo, então, assim, nem aconselha-se muito enfiar o dedo dentro da boca do paciente, mas você tenta desobstruir a via aérea, retificando a cabeça do paciente para evitar uma queda de língua, etc. Então, precauções para suspeita de trauma raquimedular, tá ok? Então, diferente, um cara que estava tomando um banho de praia começou a se afogar e outro que pulou na piscina e aí ele já nem foi à superfície, ele ficou ao fundo da superfície. Parece até história, mas há uns 3 meses atrás a gente teve um colega do bombeiro, né, enfermeiro, técnico, sargento bombeiro, entrou junto comigo no concurso, foi tomar um banho na casa dele, foi fazer um mergulho na piscina da casa dele, mergulhou, bateu a cabeça na borda posterior lá da piscina e fez um TRM. O filho de 10 anos teve que socorrê-lo de dentro da água, ele ficou submerso quase que uns 6, 7 minutos, e aí, resumindo a história, infelizmente ele veio a óbito uns 4, 5 dias depois, fez parada cardíaca no local, enfim. E aí, contando isso para vocês visualizarem que isso é perfeitamente próximo da gente, é algo que pode acontecer tomando um banho de piscina na sua própria casa. Então, vamos lá. Verifique a resposta. Se não houver resposta, desobstrua as vias aéreas desse paciente com manobras manuais, tá? Preocupando sempre com a coluna dele, dependendo da cena onde está acontecendo o evento. Verifique a respiração, tá? O paciente não está respirando, você então está autorizado a fazer 5 respirações ou ventilações de resgate, que a gente chama. Se após essas 5 ventilações você verificar o pulso carotídeo desse paciente e o pulso for ausente, você está diante de uma parada cardiorrespiratória, tá? E o grau de afogamento desse paciente, em termos de gravidade, é o máximo, é o grau 6, perfeito? Por outro lado, se você verificar o pulso e o pulso estiver presente, você está diante de uma parada respiratória. E aí esse paciente já tem um grau menor de gravidade. Um pouco menor, né? É muito grave, mas em relação ao anterior, é um pouco menos grave, que é o grau 5. Perfeito? E se você verificar a respiração aqui e essa respiração estiver presente, a gente passa para o outro lado do algoritmo, né? Que é o lado onde você tem uma resposta do afogado. E aí eu vou verificar, então, se o paciente está respirando, eu agora vou verificar a presença de tosse ou de espuma saindo pela boca ou nariz. Se essa quantidade for grande, for uma grande quantidade de espuma ou o paciente estiver tossindo muito, a gente tem 2 opções de classificação, grau 4 e grau 3. Então, se essa quantidade for grande, eu vou verificar o pulso radial, tá? Se o pulso radial estiver ausente, grau 4. Se ele tiver sem pulso periférico, né? Se ele tiver com pulso periférico radial, é grau 3, perfeito? Então, o que determina a diferença do grau 4 para o grau 3 é a presença aí do pulso radial, pulso periférico radial. Se a quantidade de espuma for pequena, aí esse paciente já é classificado diretamente como grau 2. Se ele tem tosse sem espuma, se ele está tossindo porque ingeriu pouca quantidade de água, irritou a via aérea, esse paciente é grau 1. E aquele paciente sem tosse, sem espuma, é o paciente que a gente chama de resgatado, tá? A vítima resgatada. Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta para fazer nesse fluxograma? Alguém quer falar alguma coisa? Pode interromper aí, tá?
Não? Vamos dar sequência. Geralmente, é em pacientes com grau 6, né? Paciente que não está respirando, você está autorizado a manter a sequência ABC do suporte básico de vida, né? Via aérea, respiração e circulação. Então, a gente vai manter essa mesma sequência para esses pacientes, tá ok? Beleza. Grau 4, 3, 2 e 1 não precisa fazer RCP, tá ok? Beleza. Passo a passo aí, né, na cadeia de sobrevivência, então retira a vítima da água, posiciona a vítima em uma área seca, sempre paralelo à linha do mar, tá? Por quê? Eu não posso colocar a vítima de cabeça, com a cabeça voltada para o mar, geralmente porque tem uma inclinação na areia, né? E essa vítima ela provavelmente vai vomitar, e aí ela vai broncoaspirar. Você colocando ela paralelo com o socorrista de costa para o mar, essa é a melhor posição, você pode iniciar a RCP e se a vítima vomitar alguma coisa, você lateraliza ela, tá? Contraindicado compressão abdominal. Não vou apertar o abdômen com o intuito de extrair aquela água que o paciente aspirou, tá? Não é indicado. Assim como colocar a vítima de cabeça para baixo. Aumenta, em termos de cerca de 19% a mortalidade desse paciente, né? Então, o vômito, né? Está faltando um acentozinho aqui, o vômito. Desculpa, ele está presente, ele ocorre, né, em 5% dos pacientes que estão em ventilação, né, recebendo ventilação, e 65% em pacientes com respiração assistida e 50% dos pacientes que não necessitam de internação hospitalar. Aqueles pacientes grau 1, 2, 3, até o paciente resgatado, ele vai evoluir em 50% dos casos com vômito, beleza? O cadáver é aquele paciente que ficou submerso há mais de 1 hora, né? Com sinais físicos óbvios, né? De morte, rigor mortis, livores e decomposição. Então, esse paciente não há necessidade de iniciar RCP. O corpo deve ser encaminhado ao IML para que seja estabelecido aí as causas, tá? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre os graus, né? Só para a gente ilustrar melhor, o paciente grau 6, afogado grau 6 é aquele paciente em PCR, né? Não tentar retirar água aspirando esse paciente. Iniciar RCP em todos os afogados, tá? Exceto em tempo de submersão maior que 1 hora, em pacientes que apresentem, por exemplo, rigidez cadavérica. Aqui, ó, não apresentem um dos sinais abaixo, rigidez cadavérica, decomposição. Então, isso aí você não vai iniciar RCP. Se houver resposta, tá? Vítima com vítima, resgate, grau 1, 2, 3 ou 4, você encaminha esse paciente para o hospital, acionando o socorro avançado, perfeito? O paciente grau 6, ele tem uma mortalidade de 93%, tá? O paciente grau 6 ainda, ó, vamos abrir as vias aéreas, né? Checa a respiração, ver, ouvir, sentir, tá? Se presente, grau 1, 2, 3 ou 4, se ausente, inicia a ventilação. Checa os sinais de circulação e se houver pulso, ele vai ter uma parada respiratória isolada, conforme a gente explicou no fluxograma, tá? Parada respiratória com pulso carotídeo presente, a mortalidade desse paciente já reduz pela metade, né? 44%,
cuidados. Esse paciente tem que ir para o hospital, tem que ter ventilação assistida, esse paciente vai permanecer aí alguns dias no hospital. É importante no hospital colher cultura desse paciente, culturá-lo diariamente para germes patogênicos, hemograma, enfim, gasometria arterial, avaliação de raio-x, TC de tórax, para avaliar o grau de comprometimento pulmonar, enfim. O grau 4, o afogado grau 4, né, é semelhante ao grau 3, mais sinais de choque. Então, o que é o grau 3? É aquele paciente que aspirou uma quantidade maciça de água, geralmente é aquele paciente que está agitado, respiração e batimentos cardíacos rápidos, né? Taquipneico, taquicárdico, tem uma grave dificuldade respiratória, tosse com secreção espumosa, geralmente esbranquiçada ou rósea, sai da boca do paciente, pulso radial palpável e tem uma mortalidade aí em torno de 5,2%. Esse paciente grau 3, o principal, fornecer um suporte de oxigênio considerável, tá? Em alto volume, 10 litros por minuto, etc. E aí, o grau 4 é o grau 3 mais sinais de choque, pele fria, pulso central rápido, né? Cianose, muitas vezes de extremidade, pulso radial não palpável. A mortalidade do paciente grau 4 já eleva para 19,4%, né? 19,5%. O2, lateralizar sempre o paciente, porque ele vai vomitar, e ficar de olho nesse paciente, principalmente em termos de monitorização, após a chegada dele no hospital, porque ele pode evoluir do grau 4 para o grau 5 e entrar em PCR, tá? Grau 5 para 6 e entrar em PCR, tá? Ele pode evoluir para uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. Então, a gente já falou do 3, o grau 2, aquele paciente ainda agitado, tá? Ingeriu uma quantidade um pouco menor de líquido, porém, tem pequena quantidade de espuma em boca, nariz, taquipneico, taquicárdico, mas consegue respirar com algum grau com pouca dificuldade, né? A quantidade de água aspirada é mínima nesse grupo e ele tem baixíssima mortalidade. Quadro clínico do grau 1 é o paciente já quase bom, vamos falar assim. Paciente lúcido, está respondendo bem, sem dificuldade, uma tosse seca, tá? Não tem espuma, não tem secreção em nariz, boca. Geralmente, ele está taquipneico e taquicárdico por conta do estresse, do susto, né, que ele tomou. Existe uma melhora rápida, ele melhora rapidamente à medida que ele vai se acalmando, né? Que você fornece ali o atendimento inicial, e baixíssimo a mortalidade nessa gravidade aí de afogado. Repouso, aquece a vítima, muitas vezes a água gelada, que ele estava se afogando, praias têm temperaturas mais baixas, e medidas que visem confortar e tranquilizar esse paciente, perfeito? Como a gente falou, a osmolaridade do líquido, ela não altera o quadro clínico do paciente, né? Coloquei aí uma cachoeira linda e uma praia aí, sei lá, Morro de São Paulo deve ser, né? Não tem, então, em termos de prognóstico e tratamento, não vai alterar. Ambos vão ter sua gravidade dependendo do grau de afogamento. Então, retornando aí, ó, dificuldade do paciente manter-se na superfície, entrando água na via aérea, tosse reflexa ou laringoespasmo, perda de consciência e apneia, taquicardia, e aí, se esse paciente ele continua num grau maior de afogamento, ele vai inicialmente
estar taquicárdico, depois BRAD, evoluir com parada, atividade elétrica sem pulso, né, até chegar finalmente à sistolia, principalmente por hipóxia aí. Essa evolução ela pode durar de segundos até alguns minutos aí. Se a vítima é resgatada com vida, o quadro clínico é determinado pela quantidade de água que entrou nas vias aéreas, tá? Ao relaxar, o laringoespasmo sobrevém a aspiração. Então, muitas vezes o paciente tem o laringoespasmo inicial, não broncoaspira, mas depois, a partir do momento em que ele perdeu a consciência, ele relaxa e aí ele começa a broncoaspirar. A maioria das vítimas, 85% dos afogados, vão fazer microaspiração, tá ok? A maior parte do volume aspirado, ele vai ser absorvido aí pela circulação do paciente. O denominador comum, então, em qualquer cenário, é a hipoxemia ou a hipóxia, né? Que é o principal mecanismo de lesão cardiorrespiratória e cerebral, né? Até quando a gente deve reanimar um paciente? Essa é uma pergunta. Uma pergunta frequente aí que existe nos artigos referente a afogamento. Então, existem casos, tudo vai depender do meio, né? Se o paciente afogou num meio de água fria, você deve fazer a reanimação cardiopulmonar até que o corpo atinja a temperatura ambiente, ou seja, o corpo se torne quente. Existe um caso relatado aí de um adulto que ficou submerso 66 minutos e foi submetido a RCP e teve plena recuperação, né? A temperatura central dele era 14,4 graus. Então, ou seja, ele fez um caso aí ele foi submetido quase que a uma hibernação, né? Uma criança, também existe o caso de uma criança que ficou 40 minutos submersa e, após 1 hora de RCP, com a temperatura de 24 graus, ela recuperou se plenamente. Assim, deve ressuscitar a vítima de acidente de imersão e submersão. Você deve sempre ressuscitar a vítima, tá? Principalmente se essa vítima veio de um ambiente gelado, ok? Deixa eu ver mais o que a gente tem para falar. Aqui, ó, água fria em imersão ou submersão reduz rapidamente a temperatura do corpo e acelera a aspiração ou deglutição de água. O reflexo de mergulho em mamíferos, 15 a 30% das crianças vão reduzir a frequência cardíaca e desviar o fluxo sanguíneo para o cérebro, tá? Lembre sempre, ninguém está morto antes de estar quente, tá ok? Ninguém está morto antes de estar quente, por isso que a gente deve fazer RCP em todos os pacientes até que o corpo atinja uma temperatura mais elevada. Não interromper RCP até que o corpo atinja pelo menos 34 graus, né? E existem relatos de RCP com sucesso após 2 horas de reanimação. Realmente se esforçar muito para o indivíduo voltar, tá? Há relatos aí de recuperação completa após 66 minutos em água fria, como a gente já falou. Suporte básico de vida, né? Com desfibrilador aí, né? É a medida mais importante para esse atendimento ao paciente, e a ventilação ela é a prioridade nesse início do atendimento à vítima. O objetivo é que esse paciente atinja uma saturação de oxigênio maior que 94%, tá? Um suporte avançado de vida, né? Ventilar esse paciente com pressão positiva. Então, pacientes lá,
com Glasgow menor que 8, abordar esse paciente como um paciente com hipertensão intracraniana, 66% a 86% vão vomitar durante a RCP, conforme a gente já falou lá atrás com vocês, tá? Sempre lateralizar a vítima em bloco, aspirar, remover com gás algum alimento, alguma coisa. TRM, principalmente cervical, é bastante raro, tá? Um em cada talvez 1.000 pacientes, aí 0,009%. É bem raro. RCP dentro d'água, como a gente já falou com vocês, não é recomendado. A massagem cardíaca vai ser ineficaz e vai retardar o início da RCP eficaz. Então, retira o paciente da água, tendo possibilidade, forneça a ventilação ainda dentro da água e na areia inicia a RCP. A RCP dentro d'água vai só nada mais, nada menos que colocar o socorrista em risco, principalmente se for em águas geladas, em correntes, etc. Pode-se abrir as vias aéreas, né, durante o resgate, a vítima deve ser posicionada nivelada ao solo, paralela à linha d'água, conforme já foi visto. Se houver recuperação, caso necessário esperar a remoção, colocar o paciente em posição lateral de segurança, geralmente à direita, posição lateral direita. Tá? Existe uma classificação neurológica para o paciente pós-afogamento, né, foi proposta aí por Model e Com, né, que ele classifica em 3 categorias. Categoria A é o paciente acordado, né, o paciente consciente, orientado. Categoria B é o paciente que tem um embotamento do nível de consciência, ele está acordado, mas assim está letárgico, responde aos estímulos dolorosos, né? Ele pode, nesse grupo, ainda estar inconsciente, respondendo de forma totalmente anormal. E a categoria C, né, T-Model e Com aí, né, que é a classificação neurológica dele, engloba 3 subcategorias. A categoria C1, que é aquele paciente que está fazendo uma flexão tipo de cerebrando, né, principalmente quando estimulado por estímulos dolorosos. A categoria 2 é o paciente que está fazendo uma extensão aí, de cerebrando para estímulos, em resposta a estímulos dolorosos. E C3 é aquele paciente que tem uma resposta flácida ou ausente a estímulos dolorosos. Tá ok? Por fim, gostaria de finalizar minha apresentação aqui, deixando aí uma frase aí desse pesquisador. Ele é responsável aí pela diretriz aí da Sociedade de Medicina Aquática, chamado Spillman. E ele diz o seguinte: a cura do incidente do afogamento é a prevenção, evitável em mais de 85% dos casos, né? O afogamento é erroneamente chamado de acidente, uma ocorrência por um acaso da natureza e, portanto, inevitável, tá? Para a gente pensar que o afogamento ele é uma causa totalmente evitável, se você tiver as medidas de precaução necessárias. Perfeito? Gostaria de agradecer a todos e, assim, se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo aí sobre alguma coisa, a gente está aqui. Perfeito? Obrigado aí mais uma vez. Se Éder? ninguém tiver nada para perguntar, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, né? E, e deixar aí o Carlito comentar em cima do que ele achar pertinente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não, né? Então, assim,
Primeiro, eu queria agradecer a sua aula, Carlito. Assim, uma abordagem clara, objetiva. Você pontuou tudo aquilo ali que a gente precisa saber sobre afogamento, né? Desde da epidemiologia até o algoritmo da, do, da abordagem, o grau, né, do afogado e o tratamento de acordo com o grau. Parabéns mesmo, a aula foi muito boa. Obrigado. Assim, só para poder lembrar algumas coisas aqui, uma coisa que eu achei importante, né? Às vezes a gente está diante de um quadro aí, um paciente com uma submersão já com mais de 1 hora, né? Que ele já tem algum sinal ali de cadáver já. Então, assim, a gente não tem o que fazer nesse caso, né? É aguardar o ML, né? Chamar a polícia e deixar que esse corpo aí seja levado para o Instituto Médico Legal. Outra coisa importante, né, que é a questão da hipotermia, e o que você frisou aí, né, nenhum paciente está morto até que ele esteja quente e esteja morto, né? Então, todo paciente vítima aí de afogamento, ele deve ser reanimado, né? Se tiver algum dispositivo ali possível, né, para aquecimento, né, esse paciente está com roupa, você tirar aquela roupa dele ali que está molhada, tentar secá-lo ali durante o atendimento, né, na ambulância ali, às vezes ele está afogado, está de calça, está com camisa, sai rasgando tudo ali, tira, seca, até que prove o contrário, esse paciente também deglutiu água, né? Então é importante aí que a gente se previna em relação a isso, passa uma sonda nasogástrica nele, né? Para tentar evitar o possível vômito e uma possível broncoaspiração. E a Perfeito. abordagem em relação ao atendimento é a gente seguir a abordagem do paciente com insuficiência respiratória e PCR, né? O paciente em grau 6 ali é reanimar, intubar e dar suporte ventilatório e hemodinâmico para ele, né? E aí já seria mais aquele primeiro atendimento ali na ambulância, ou às vezes o paciente chega trazido por populares, né, nas unidades, né, de fazer aquela ressuscitação ali e o paciente estável levar ele para uma unidade de terapia intensiva, no nosso caso ali, para o Centro Municipal de Emergência, né? Geralmente, o paciente grau 6 e grau 5 ele acaba evoluindo para tubo, né? Ali naquele primeiro momento, né? O grau Sim. 4 é aquele edema agudo de pulmão ali, querendo parar, né? Uhum. Muita congestão pulmonar, com pulso filiforme, desorientado por conta da hipóxia. Então, a gente vai tentar fazer esse resgate inicial aí com oxigênio terapia, né? Ver se ele retorna à circulação, né? E caso retorne assim, melhora o nível de consciência, melhora a perfusão cerebral, né? Melhora a pressão arterial, e caso contrário também não postergar uma intubação num paciente desse, mesmo que daqui a 6 horas, Sim. 12 horas, se retire, né, o tubo dele, né? E o grau 3 grau 2 grau 1 ali, talvez seja, né, mais, assim, mais tranquilo, assim, para a gente poder abordar ali naquele tratamento inicial. Mas, assim, o que eu poderia frisar é da gente não postergar uma intubação, se atentar para essa questão da hipotermia, né? E aquecer o paciente, tentar tirar tudo dele ali que está causando hipotermia e aquecê-lo, e fazer essa prevenção aí da broncoaspiração, já chegar, passar uma sonda nasogástrica nele, e enquanto faz o atendimento inicial dele ali. Era isso que eu Perfeito. queria pontuar aqui. Não sei se você concorda, se quer falar alguma Não, coisa em cima não só disso. concordo, como reempatizo. É, a gente não deve postergar a intubação de um paciente. Ah, eu vou intubar o paciente, esse paciente ele está naquele limiar. O paciente grau 4 ele pode estar com a fadiga, daqui a pouco ele começa a fadigar o músculo, a musculatura respiratória, entra em acidose lática, e aí é muito pior a evolução. Então, ceda o paciente,
entuba o paciente, faz todo o manejo hemodinâmico, circulatório nesse paciente, e aí sim, depois você tira o tubo, perfeito? Eu já, assim, tive que pegar vítimas saindo de afogado, vítimas no Rocha Faria, lá no Rio, que o paciente tinha um TRM, era grave, conversando, eu entubei o paciente para poder fazer o transporte dele. Chegou no Saracuruna, tiramos o tubo, daí a 2, 3 horas tira o tubo e acabou. Mas eu garanti uma via aérea do paciente e o risco dele broncoaspirar. Assim também é o afogado. Eu acho que foi perfeita essa colocação sua. A gente não deve postergar a intubação em paciente. Claro, um paciente de 98 anos, aí você vai ter toda uma outra avaliação. Mas um paciente jovem, na faixa aí de, sei lá, de 5 a 30, 40, 50 anos, intuba o paciente, garanta a via aérea, você vai eliminar risco de broncoaspiração e por aí vai. Perfeita colocação. Um outro comentário aqui que eu lembrei que agora é sobre o tipo de água, né, do afogado. Assim, é claro que a fisiopatologia é a mesma, né? Sim, Mas o manejo, quando é um paciente de vítima de água aí, de água doce, né, um rio, uma piscina, né, uma cachoeira, lembrar que esses locais têm um risco maior de contaminação do que a água salgada, né? Então, esses afogados aí, eles têm uma chance maior de desenvolver uma pneumonia direta por conta de perfeito. contaminação da água. Então, já esse paciente vai desenvolver uma síndrome da resposta inflamatória aí exacerbada, né, por conta da lesão pulmonar, né, do afogamento. E ficar de olho no início de uma antibiótico terapia para quem está no ambiente hospitalar já, de terapia intensiva, né? Que vai receber esse paciente já depois dele ter sido atendido, né? Perfeito. De iniciar uma antibiótico terapia mais precoce nele, claro, tomando aqueles cuidados, né? De coletar cultura antes, enfim. É isso. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Não? Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer aí a presença de todos, né, que ficaram até o final com a gente. Dizer que essa aula aí é uma aula inaugural, a gente pretende fazer outras aulas. Essas aulas já eram para ter sido iniciadas antes, mas por problemas aí de calendário nosso, né, de correria de outros trabalhos, a gente não conseguiu iniciar isso antes. Aproveitar também para deixar aqui, eu e o Murilo, lá do Centro Municipal de Emergência, assim como lá atrás, por iniciativa minha, né, e com a ajuda aí do Jefferson, que está participando, e de outros colegas, a gente criou aquele protocolo de dor torácica e a gente saiu até na frente quando começou aí a questão do SOS Coração, já estava tudo que meio que encaminhado já, a gente só precisou fazer a adaptação. A gente está querendo criar um protocolo de stroke aí no município, né? E aí eu também vou contar com a ajuda de vocês, na data oportuna aí eu pretendo apresentar para vocês, mas é uma coisa que está numa fase embrionária ainda. Só para já deixar avisado aqui, né, que para a gente a tendência nossa a tendência e a vontade nossa é que a gente vá avançando aí nesses tratamentos dessas doenças que são as que mais matam, né? As pessoas que causam mais óbito na população e no nosso atendimento de urgência e emergência. O ABC está entre elas. Tá bom? Obrigado aí, Carlito. Muito obrigado pela aula. Parabéns mais uma vez. Tá bom?